Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a CPFL, CPFE3. CPFL, uma das melhores empresas aí de energia da Bolsa, com certeza, empresa que está crescendo bastante nos últimos 5 anos. E vou falar se de fato a empresa aí é uma empresa interessante para substituir a EDP. E também vou trazer projeções de dividendos aí da empresa, então fica comigo no vídeo, pessoal. CPFL que tem 110 anos de história, então já passou aí por tudo quanto é perrengue, pegou tudo quanto é presidente, então a empresa aí está de pé ainda, pessoal, então isso aqui é um ponto bem positivo. Falando um pouco sobre a estrutura societária da empresa, pessoal, a CPFL aí que tem como controlador a State Grid, com 84% aqui praticamente de todas as ações. E a State Grid tem que lembrar aí que é uma empresa estatal chinesa, tá? Então aqui talvez seja o ponto negativo da empresa aí. Porém, a State Grid, desde quando assumiu a CPFL em 2017 mais ou menos, a empresa vem voando, né? Então é um ponto muito positivo. Porém, é um ponto a ficar de olho, né? Já que empresas na China lá são bem aleatórias, né? Não dá para entender muito bem o que acontece lá. E a CPFL é uma holding, tá, pessoal? É uma empresa aí integrada, tá? Que trabalha em todos os setores da energia, né? Distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços aqui. A gente vê que ela tem subsidiárias aqui em cada ponta, tá? E aí só comentando aqui um pouco mais sobre a State Grid, que é a terceira maior empresa no ranking Fortune Global 500 em 2022. Esse ranking aqui é bem importante lá fora, tá, pessoal? Então a empresa aí de fato é bem gigante aí, bem boa. É uma empresa que cobra aqui 88% do território chinês, fornecendo energia para mais de 1,1 bilhão de pessoas lá na China, tá? Então bem interessante também isso aqui. Primeiro lugar entre as 50 maiores marcas globais de utilities por 5 anos consecutivos, ou seja, a empresa é gigantesca, tá, pessoal? É das melhores aí, com certeza. E a State Grid também investiu cerca de 11 bilhões de dólares aqui, ó, no setor elétrico brasileiro desde 2010. Então, um ponto aí bem positivo para o controlador, tá, pessoal? Porém, aí, como mencionei, na China é bem difícil de especular, tá? Então, é um ponto a se tentar, porém, a empresa é das melhores aí que existe aí no mundo, tá? Em questão de energia. E aí, falando um pouco da CPFL em si aqui, tá, pessoal? Que o ramo principal da empresa aqui é a distribuição, tá? A gente pode ver o EBITDA da empresa aqui foi de 7 bilhões em 2022 em distribuição, em geração 4,2 bilhões, transmissão 1 bilhão e comercialização e serviços aqui bem pequeno ainda. Ou seja, pessoal, olhando esse retrato aqui, a gente vê que a empresa é bem diversificada em distribuição e geração, né? Nesse momento, pelo menos, a gente pode ver aqui, ó, de 7 bilhões que a empresa fez de EBITDA, de um total de 12,3 bilhões. Ou seja, ela tem aí mais ou menos 57% do EBITDA em distribuição, tá? Então, é um ponto positivo isso aqui, tá, pessoal? Já que distribuição aí é o setor mais fraco aí de energia, tá? E a geração que a empresa fez 4,2 bi de EBITDA aí, dividido pelo total, 12,3 bi, teria aqui, ó, 34% de geração, tá, pessoal? Ou seja, a empresa aí é uma empresa um pouco mais diversificada, tá? Isso aqui é um ponto bem positivo. Se pegarmos a energia do Brasil, pessoal, que em 2025 eles pretendem aqui ter em EBITDA 52% em distribuição, transmissão 19%, geração hídrica 19%, mais 10% de solar, ou seja, a EDP aí de fato é uma empresa muito diversificada, né? Então isso aqui é um ponto positivo para a EDP, né? E é uma pena que a empresa vai sair de fato da bolsa, né? Que é uma empresa aí bem diversificadinha, né? Então é uma empresa bem interessante aí que deve sair da bolsa de fato. E aí, olhando a CPFL, a gente vê que ela também tem a diversificação dela aí, né? Porém, a gente pode ver aqui um outro ponto, pessoal, que aí seria negativo, tá? Onde a gente vê que a estimativa de CAPEX, ou seja, investimento entre 2023 e 2027, mostra que a empresa pretende aqui investir 25 bilhões. E desses 25 bilhões, 20 bilhões, pessoal, é para distribuição, tá? E aí 3 bilhões para transmissão e 1,2 em geração, tá? Ou seja, ela vai continuar nos próximos trimestres, anos aí, investindo pesado em distribuição, tá? Então, muito provavelmente, esse EBITDA aí, bem divididinho aí, que a gente viu, deve subir mais aí para distribuição, tá? Então, esse EBITDA de 7 aqui, muito provavelmente, deve subir e deve ter uma porcentagem maior de todo o EBITDA da empresa, tá? Então, aqui, talvez essa aqui seria uma empresa no momento para se investir na EDP, tá? Porém, o futuro aí mostra que a empresa vai continuar focando aí em distribuição, tá? E de fato, pessoal, dentre todas as empresas que eu fiz análise aí, né, Energia, Copel, Equatorial e agora CPFL nesse vídeo, nenhuma tem aí o apetite para diversificar mais, né, para diminuir um pouco mais a distribuição, né, que é o setor mais arriscado, e aumentar mais a geração e transmissão, que são os setores aí um pouco melhores aí de energia, tá? Então, dentre as 4 empresas aí que poderia substituir a EDP, nenhuma aí é similar à EDP, tá? Então, é para analisar aí, eu não escolheria nenhuma das 4 ainda por enquanto, tá? Tô analisando aí qual deve entrar na minha carteira, dentre essas 4 aí. E aí, voltando à análise da empresa aqui, a gente vê que de distribuição, a empresa aí é a primeira maior companhia de distribuição do Brasil, tá? Com market share de 14%, ou seja, a empresa aí gigantesca mesmo de fato. Ela trabalha aqui com 4 concessões nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, pessoal, e também trabalha com 10 milhões de clientes aqui, ou seja, distribuição é sempre importante, pessoal. Como tem inadimplência e tudo mais, você trabalhar de fato aí numa região aí que tem um PIB maior, tá? Que seja uma região mais desenvolvida, que tenha menos casos de inadimplência, né? Então isso aqui é um ponto bem positivo para a CPFL, né? Que trabalha somente aqui, ó, na parte sudeste, tá? Que é a melhor região do país aí, né? Não tem muito o que fazer, né?
E aí geração, quarto maior player aqui de privado com 4.4 gigawatts de capacidade instalada, então empresa bem grande aí também, geração. E transmissão, que a empresa deve continuar crescendo, né? A gente viu que a empresa deve fazer investimentos aí na faixa de 3.5 bilhões em transmissão, então transmissão deve virar aí a nova queridinha da empresa aí, tirando a distribuição, né? Que deve continuar sendo forte aí. E atualmente a empresa tem somente 1 bi aí em EBITDA, então isso aqui deve subir bastante nos próximos anos. Ainda falando sobre distribuição, pessoal, a gente vê que ela cobra aqui a maior parte de São Paulo e do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Que são aí, teoricamente, talvez dois dos maiores estados aí do Brasil, tá? Com PIBs maiores aí. Então é um ponto excelente aí, como eu mencionei, né? Isso aqui, a empresa aí só trabalha com filé aí. Apesar de trabalhar em distribuição, ela tem pouca inadimplência, tá? Que é bem importante. E a inadimplência, como eu mencionei, né? Que ó, em 2017 tinha níveis bem baixos, né? E aí, do ano passado para cá, deu uma aumentada, né? Na PDD, tá, pessoal? Que seria aqui a previsão de crédito, que é muito similar aí aos bancos, né? Que fazem previsão para clientes endividados, né? Ou clientes aí que de fato não pagam a luz, aí no caso, né? Da CPFL. E aí vimos que em 2021 ela tinha aqui 336 milhões aqui de PDD, o que representava aqui 1% da receita da empresa, pessoal. E aí já vemos uma diminuição aqui em 2022, né? Então a inadimplência já começa a ficar controlada novamente. E a gente vê também ações de cobrança e cortes aqui, seria cortes de luz mesmo, tá, pessoal? Consumidores aí que ficam 3, 4 meses sem pagar, eles cortam a luz mesmo, né? Então não tem o que fazer. E aí esses cortes aqui beneficiam a PDD, né? Já que o consumidor não vai mais ter mais essa conta de luz, né, atrelada aí a CPFL no caso, né? Então a gente vê que ações de cobrança aqui aumentaram bastante, né? Talvez seja um ponto negativo porque mais gente está devendo, né? Porém a empresa está indo atrás, tá? Então é um ponto positivo também. E aí perdas também, isso aqui é bem importante, tá? A qualidade da empresa, né? Distribuição aí a gente sabe que tem muitas perdas, né? E técnicas, não técnicas, né? E aí a gente vê que a empresa aí dos últimos anos aí vem diminuindo essas perdas aqui, tá? Apesar de que ainda não está aí dentro do limite da ANEEL, né? O limite da ANEEL aqui em 2022 foi de 8,18 e as distribuidoras aí da empresa aí bateram aqui 8,39, tá? Então é um ponto aqui importante ainda a ficar de olho, tá? Já que perdas ainda tá acima do limite aqui da ANEEL, tá? Porém vem diminuindo bastante aqui nos últimos anos. E aí falando um pouco do perfil de geração da empresa, pessoal, que tem aqui bem dividido 2 gigawatts aqui em hidrelétricas, que representa aqui 45%, e eólica tem 32%, ou seja, está bem dividido aqui em hidrelétrica e eólica, ela tem mais um pouquinho aqui em pequenas centrais hidrelétricas, biomassa também, que é uma energia renovável, aí tem um pouquinho mais. Então é uma empresa bem diversificada nesse setor, né, de geração, é bem importante isso aqui também. E aí também outro ponto positivo, pessoal, os contratos aí de geração da empresa são majoritariamente atualizados pelo IGPM. Eu já fiz vídeos aí mencionando que o IGPM nos últimos 15 anos aí mais ou menos teve uma inflação aí mais ou menos de 100%, tá, pessoal? E o IPCA teve uma inflação de 80%, tá? Ou seja, o IGPM aí é uma inflação que sobe mais aí ao longo do tempo, tá? Então isso aqui é importante, já que a empresa consegue ter reajustes maiores aí, então bem interessante isso aqui também. E aí transmissão, que a gente vê que a empresa aí está começando, né? E vemos aqui que todas as concessões aqui são para daqui 20 anos ou mais, tá? Então isso aqui é um ponto bem importante também. A empresa vai começar a se preocupar aí somente daqui 20 anos aí com essas transmissoras aqui, com essas linhas aqui. Daí falando também do desempenho financeiro da empresa nos últimos anos, o EBITDA da empresa aqui, ó, de 2019 para cá aumentou praticamente 100%, ou seja, dobrou em 4 anos o EBITDA da empresa, tá, pessoal? Isso aqui é absurdo, é muita coisa, tá? Em distribuição EBITDA também a gente vê que houve aqui aumentos aqui de 90%, e geração também a gente vê também aumentos bem interessantes aqui, ó, na faixa de 70% o EBITDA aumentou nos últimos 4 anos aí. Lucro líquido da empresa também aumentando aqui 90%, ou seja, praticamente dobrou em 4 anos, pessoal. Isso aqui é muita coisa, tá? Ou seja, a State Grid aí, controlador, tá fazendo um ótimo trabalho aí de fato. E o investimento da empresa aí, o CAPEX, né, também aumentando aqui a 157% nos últimos 4 anos aí. Então a empresa crescendo demais, tá? Uma das empresas aí bem interessantes aí para se investir. E também a alavancagem de dividendos da empresa, a gente vê que a alavancagem da empresa ano a ano aqui foi diminuindo, tá? A gente vê em 2019 que a empresa tinha 2,5 vezes aqui dívida líquida sobre a EBITDA, daí só foi diminuindo, tá? Hoje ela tem aí 1,7 dívida líquida sobre a EBITDA somente, tá? Isso aqui é o nível de alavancagem da empresa, tá, pessoal? Que a gente vê aqui que a dívida era menor aqui, ó, alguns anos atrás, né? Hoje bate aqui 23 bilhões. E mesmo assim, como a EBITDA está crescendo demais, pessoal, a dívida da empresa diminui, tá? A alavancagem da empresa aqui. Então, de fato, a empresa está bem tranquila aqui com essas dívidas, tá? São dívidas aí para longo prazo, que eu vou mencionar aqui também. A gente pode ver aqui que a empresa tem 5 bilhões em caixa, então 2023, 2024, ela conseguiria quitar tranquilamente aqui essa dívida aqui, aí teria que se preocupar mais aqui em 2025 para frente. E aí talvez um ponto negativo dessa dívida, pessoal, que desses 23 bilhões aqui, 72% é atrelado ao CDI, tá? Que hoje está nas nuvens, né? 14% de taxa mais ou menos, tá? E a inflação aqui, IPCA, somente 26%, tá? E a gente sabe que a receita da empresa é toda reajustada a IPCA, tá, pessoal? Ou IGPM aí no caso. Então, aqui é talvez um ponto negativo, né? A receita da empresa é toda atrelada e toda reajustada à inflação.
Porém, 72% está aí acima, né, com 14%, ou seja, está tendo uma dívida de 14%, praticamente 72%. E a receita da empresa, que é coberta aí por IPCA, tem somente 26%, então aqui talvez um ponto negativo tá, dessa dívida da empresa aqui. Porém, a gente viu que a empresa tem caixa aí para pagar essas dívidas aqui. E aí, 2025 para frente, o CDI muito provavelmente vai estar mais baixo, tá? Então, tranquilo isso aqui também para a empresa. E aí, olhando os últimos 5 anos da empresa, pessoal, no qual aí a State Grid assumiu, né, como eu mencionei, e a empresa começou aí a disparar no seu lucro, né, a empresa começou a melhorar demais aí nos últimos 5 anos. E a gente vê que a mínima da empresa aqui nos últimos 5 anos foi aqui R$16 mais ou menos. E cresceu aí para 31, tá? Ou seja, quase 100% aí de valorização, tá, pessoal? Em 5 anos isso aqui é muita coisa, tá? A gente pode dividir aí 100% de valorização em 5 anos, daria aí 20% de crescimento aí por ano, tá? Fora os dividendos aí, que tem uma média aí de 5, 6%, tá? Ou seja, 20% mais 5, 6% e 26% de crescimento, pessoal, para a CPFL aí nos últimos 5 anos, tá? Então é muita coisa. E é por conta disso que você tem que entender, pessoal, que renda fixa aí, no longo prazo, as ações aí batem, mas batem feio, né? A gente pode ver aí, ó, 25, 26% de crescimento por ano aí para a CPFL, enquanto que a CDI estava em, sei lá, 7, 8%. Alguns anos aí ficou 2%, né? Agora está em 14%, né? Que agora está num valor legal. Porém, a gente põe uma média aí de CDI nos últimos 5 anos de 7, 8%. A CPFL cresceu 25, 26%, pessoal. Ou seja, 3 vezes mais aí que a renda fixa, tá? A CPFL te deu de retorno aí. Então é muita coisa de fato, tá? Porém, a gente vê no último ano, pessoal, que a empresa deu uma estacionada aqui em R$30, aqui 31 mais ou menos. Ela sobe para 34, cai um pouquinho aqui. Então ela está estacionada nesses 31 aí no último ano. Porém, os lucros da empresa foram os melhores aí no último ano, né, pessoal? Ela vem aqui de lucros espetaculares, tá? O maior da sua história aí. Então não tem muito sentido essa cotação aí estável, tá, pessoal, no último ano aí. A gente pode ver em 2023 que a empresa já fez um lucro aqui, ó, de 1,6 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Se simularmos que a empresa faça esse mesmo lucro aqui nos próximos 3 trimestres aí, que seriam aqui 1,6 bilhões, vezes 4 trimestres aí, a empresa faria 6,4 bilhões, tá, pessoal, de lucro aqui em 2023, sendo que ela fez 5 bilhões aqui em 2022, ou seja, 1,4 bilhões a mais aí de lucro que a empresa teoricamente faria aí nesse ano aqui, tá, pessoal? Então a empresa aí, de fato, é muito, mas muito boa, tá? Eu gosto bastante da CPFL, talvez aí, dentre as 4 aí que eu mencionei, Neoenergia, Equatorial, Copel e a CPFL talvez seja aí a que está em número 1 aí, na minha opinião, tá, pessoal? E aí, olhando os indicadores da empresa aqui, a gente pode ver que o PL da empresa está em 6, tá um PL bem baixo aí, a gente pode ver os últimos anos aí, ó, desde 2017 que a State Grid assumiu aí, ó, estava na faixa de 15, foi só caindo, tá, pessoal, o PL da empresa. O que isso aqui significa, pessoal? Toda essa queda aqui mostra que o lucro da empresa subiu demais e a cotação não acompanhou o lucro, tá? Tanto que ela tá muito barata aqui, de fato, a 6 e pouquinho, tá? De PL aí somente. A gente pode ver mais a fundo, pessoal, que isso que eu mencionei aqui é de fato coerente, tá? Já que a gente pode ver esse gráfico aqui, ó, que mostra que, a depender do lucro da empresa, pessoal, a empresa deveria valer aqui na faixa de R$43 e hoje vale na faixa de R$30 somente, tá? Ou seja, no longo prazo aí a tendência é essa cotação aqui acompanhar a longo prazo, se esses lucros aqui continuarem crescendo, tá? Então, de fato, a empresa está barata, bem barata, na minha opinião. A gente pode ver os lucros da empresa aqui nos últimos 5 anos, pessoal. É só subida, tá? Só subida. E a cotação não acompanhou. Ela deu uma queda aqui boa em 2021 aqui. E tá se mantendo aqui, né, nessa faixa aqui de cotação, tá? Ou seja, pessoal, a gente vê uma brecha aqui bem interessante para investir na CPFL. De fato, é uma empresa bem interessante, na minha opinião. E fora outros números aqui, pessoal. Margem líquida da empresa, 14%. ROI, 31% aqui. O ROI bem interessante, tá? E seus lucros aqui, ó, que eu mencionei, né? Lucros crescentes aí ano a ano, tá? Então, bem interessante isso aqui. E aí, veja só, pessoal, comparando aqui todos os indicadores aqui, nessas 4 empresas aí que eu mencionei, CPFL, Neoenergia, Equatorial e Copel, a CPFL ganha aqui feio, tá? 14 primeiros lugares aqui, ó, enquanto que a Neoenergia 8, Equatorial 3 e a Copel 3 somente, tá? Ou seja, CPFL de fato aí é a melhor aí, pelo menos os números aqui mostra que é a melhor de fato aí dentre essas 4 empresas aqui para substituir a EDP, tá? A gente pode ver aqui, ó, indicadores de rentabilidade, pessoal, que são aí talvez os indicadores mais importantes, né, e de crescimento também. A gente vê o ROI da empresa aqui, ó, 31%, pessoal. O segundo maior ROI das empresas aqui seria 16%, que é da Neoenergia, tá? Ou seja, o ROI da empresa aí é espetacular, tá? Ou seja, ela consegue aí fazer muito lucro através dos seus investimentos, tá, pessoal? Então, uma empresa aí de fato muito boa. E referente à projeção de dividendos, pessoal, a gente vê que a CPFL aqui, de acordo com a GF+, deve distribuir na faixa de 9%. E o Status Invest aqui também, que faz projeções de dividendos, eles projetam aqui na faixa de 9%. E 2025, 11%. Tá, então, aí, dividendos bem interessantes. E eu também fiz algumas projeções de dividendos aqui, pessoal, simulando aquele lucro de 1,6 bilhões que a empresa fez no primeiro trimestre. E se a empresa fizer os mesmos lucros aí nos próximos 3 trimestres, tá? A empresa faria aqui 6,4 bilhões de lucro, tá? Eu simulei payouts aqui, pessoal, de 50% a 100%. Lembrando que a empresa
Nos últimos anos aí teve um payout de 75%, porém muito por conta desse 2021 aqui, que a empresa distribuiu 130% aí de lucro, tá? Ou seja, distribuiu mais do que o seu lucro aí total que ela fez aí no ano. Então, muito provavelmente a empresa deve ficar aí em 50%, 60% de lucro, tá, pessoal? Lembrando que a política de dividendos da CPFL é no mínimo 50%, tá? Ou seja, 50% no mínimo aí você vai ter de dividendos. E aí, simulando os dividendos aqui, a gente pode ver que a partir desse lucro aqui de 6 bilhões e 400, um payout de 50% daria 3,2 bilhões aqui. Aí você dividiria pelo número total de ações, pessoal. Isso aqui você consegue pegar lá no Status Invest mesmo, esse número aqui. E aí daria esse valor aqui por ação de R$ 2,78 que você ganharia aí nessa divisão aqui. E aí eu pegaria esse valor por ação aqui de R$ 2,78, dividiria pelo valor da cotação atualmente, tá? R$ 31,21 mais ou menos. E isso resultaria aí em quase 9% de dividendo. A 60% daria aqui, ó, quase 11%, pessoal. 80% dos dividendos aí distribuídos seria aqui mais ou menos 14% de dividendo. E 100% aqui, que eu acho muito difícil a empresa distribuir todo o seu lucro aí, ó, 100%. Daria quase 18%, tá, pessoal? Ou seja, a empresa tá aí de fato bem barata, tá? Ela tá pagando bons dividendos aí, de acordo com os seus lucros aqui, que são bem interessantes aí no último ano aí. E foi isso quanto a CPFL, pessoal. Uma empresa muito, muito interessante aí. De fato, é uma empresa muito investível aí, na minha opinião. Uma empresa bem interessante. E pode, de fato, de substituir a Energias do Brasil, a EDP, na minha carteira, tá? Eu gosto bastante da CPFL. E deixa nos comentários aí, pessoal, o que você acha da CPFL, se tem na carteira ou não. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.